Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que hoje estamos celebrando o domingo de Pentecostes. Tudo aquilo que Jesus havia falado para os apóstolos em relação ao Consolador, ao Espírito da Verdade, o Defensor. Quando ele disse: eu não vou vos deixar órfãos, mas é preciso que primeiro eu vá para que ele venha. Hoje se realiza esse fato maravilhoso. Como nós vimos na primeira leitura, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam no cenáculo aguardando a promessa. Jesus disse para eles, para que eles pudessem ficar em oração, esperando. E ali diz nos Atos dos Apóstolos, ali antes do capítulo 2, que estavam os apóstolos reunidos, juntos também com Nossa Senhora, aguardando a promessa. E enquanto eles rezavam, de repente, vai dizer nos Atos dos Apóstolos, apareceram línguas como de fogo, uma forte ventania veio sobre eles e eles ficaram cheios, plenos, plenificados do Espírito Santo. Eu queria estar lá nesse momento para ver como isso deve ter acontecido. Eu já tive a graça de ir várias vezes nas peregrinações e estar ali naquele lugar onde aconteceu esse fato, lá no Monte Sião, no cenáculo. Muitas pessoas tiveram boas experiências naquele momento ali, em que nós fazemos também, muitas vezes, um momento de oração. Mas foi ali naquele lugar. E Deus, ele foi muito esperto. Deus é demais. Ele escolheu uma das festas mais importantes dos judeus. Por exemplo, existem 3 festas importantes para os judeus: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa da colheita, que dá o nome de festa de Pentecostes, porque são 50 dias que os judeus estão ali comemorando, celebrando, agradecendo a Deus a boa colheita. Então, foi nesses 50 dias, nessa festa de Pentecostes, porque é interessante que quando nós falamos festa de Pentecostes, nós já associamos ao Espírito Santo, né? Mas para os judeus não, era uma festa que eles estavam comemorando, uma comemoração dessa festa da colheita. Então, nessa festa, que era uma das festas importantes também, vinham pessoas de todas as regiões.
vinham judeus, de todas as regiões para comemorar essa festa. Por isso que aqui fala, tinha gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, próxima de Cirene, também os romanos que ali residiam. O povo estava lá, imagina. Para você entender o que estava acontecendo em Jerusalém, é só você lembrar da festa de Nossa Senhora Aparecida. Veja como é que fica o santuário. Lotado, repleto de pessoas. E vem pessoas de todos os lugares do Brasil. Provavelmente até de fora deve vir. Então estava ali, o povo todo ali naquele momento. Deus escolhe esse momento importante e o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. E aqui diz que naquele momento em que eles estavam cheios do Espírito Santo, Pedro saiu e começou a falar. E interessante, ali diz, porque são pessoas de várias regiões, de vários lugares, cada um falando línguas diferentes. Então, quando Pedro começou a falar, depois vocês vejam, na continuação, está ali o discurso que Pedro fez, o primeiro discurso, a todos aqueles que estavam ali próximos naquele momento. E ali acontece um grande milagre. Pedro falava em hebraico e cada um ouvia na sua própria língua. É como se eu falasse em português e o americano entendia o que eu falava na língua inglesa, no inglês, o italiano no italiano, e assim por diante, o paraguaio no Paraguai, na língua deles próprias, e assim por diante. Esse foi o grande milagre. E todos ouviam eles falar na sua própria língua. Mas o que nós precisamos trazer para nós no dia de hoje, e para o nosso bom entendimento, para que nós possamos comemorar bem essa festa de hoje, que é importantíssima, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, é a pergunta que nós devemos fazer: mas o que foi que Pedro falou? E os outros também, mas em especial Pedro, o que é que Pedro falou? Então, eu aconselho vocês depois a pegar os Atos dos Apóstolos, um dia bom para isso, a partir do versículo 14 até o versículo 40 desse capítulo 2. Então ali nós vamos ver Pedro que sai e começa a falar. Falar de quê ou de quem? Ele começa a narrar todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento que tinha em vista Jesus Cristo. Então ele começa a falar, ele fala de Davi, ele fala da ação dos profetas, e aí ele vai falar que aqueles que haviam matado, que era Jesus, havia ressuscitado. O pessoal pensava que eles estavam embriagados, aí Pedro diz: não, nós não estamos embriagados não, mas nós estamos falando aqui, mas nós estamos cheios do Espírito. E aí Pedro, depois que ele vai narrando todas as situações, e ele fala que Jesus veio para redimir as pessoas, e ele cumpriu a missão dele, e que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu aos céus, e agora todas as nações devem voltar para ele, devem se converter, devem mudar de vida e tudo. Chega um momento, ali no versículo 37, que diz assim: ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração. Eles ficaram assim sentidos,
Eles ficaram arrependidos, eles ficaram comovidos, e indagaram de Pedro e também dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Olha só que coisa maravilhosa. Diante dessa descida do Espírito Santo e essa ação do Espírito Santo nos apóstolos naquele momento, eles estavam com o coração aberto. Eu vou repetir, meus irmãos, eram judeus de todas as nações, de todos os lugares, e gentios também estavam ali. O que devemos fazer, irmãos? Aí Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Está vendo? Primeira coisa, arrependei-vos. Depois, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essas são as três coisas que eram necessárias para que o povo pudesse voltar-se para Deus. O arrependimento, serem batizados para a remissão dos pecados e ficarem cheios do Espírito Santo. Aí a Pedro, de forma maravilhosa: meus irmãos, essa promessa não é só para nós, não, é para todos, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. É um apelo que Deus está fazendo. É a tábua de salvação, é a última tábua de salvação para a humanidade. Era preciso que Jesus cumprisse, realizasse em obediência ao Pai e realizasse a salvação para todos nós, para que todos nós agora ganhássemos essa salvação através do arrependimento, do batizado, ser batizado e estar cheio do Espírito. E aí diz mais ainda com muitas outras palavras, exortava-os dizendo: e salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam as suas palavras foram batizados, os que abriram o coração, e naquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Mais ou menos, só naquele dia. O número de adeptos foram 3.000. 3.000 conversões na primeira pregação de Pedro, no dia que o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Comemorar o dia desse nascimento da igreja que vai se dando com o anúncio do Evangelho é comemorar o homem, é comemorar nós, que vamos nos arrependendo dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Olha, a festa de Pentecostes consiste nisso. Os apóstolos que vão sem medo pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a conversão das pessoas. E conversão, meus irmãos, aqui significa retorno para Deus. Conversão, meus irmãos, aqui significa saída, é sair das garras de Satanás e voltar-se para Deus. É aqui que está a nossa alegria de comemorarmos hoje o dia de Pentecostes. É a comemoração da reconciliação dos homens com Deus agora, diante do anúncio que os apóstolos fazem. É a porta do céu que vai se abrindo no coração das pessoas que vão ouvindo a boa nova. Porque veja só, Jesus salvou todo mundo quando ele morre na cruz. Agora, depois ele ressuscita e sobe aos céus. Agora ele envia os apóstolos para que os apóstolos possam anunciar essa boa nova. Venham todos, venham para cá.
Abandonem os ídolos. Abandonem os pecados. Deixem os falsos deuses e venham. Entremos agora no caminho da salvação. E aqui, na medida em que as pessoas vão se convertendo, a igreja vai caminhando, vai crescendo. Vamos dizer, a igreja católica começou com os 12 apóstolos. Com essa conversão agora, com essa mudança de vida, com essa ação do Espírito, a igreja começa a crescer, a igreja católica. E vejam, meus irmãos, começou com 3.000 logo na primeira pregação. Que coisa linda! E aí foi se multiplicando, foi crescendo, esse evangelho, essa boa nova, os missionários foram chegando, na igreja católica Deus foi suscitando congregações religiosas prontas para isso, e foram anunciando até chegar aqui também no Brasil, com os franciscanos, os jesuítas. Primeiramente os jesuítas que vieram, a primeira missa que foi celebrada aqui. E aqui foi colocada a cruz. Veja esse trabalho bonito entre os franciscanos e os jesuítas, entre os jesuítas e os franciscanos. E o evangelho, a boa nova foi chegando aqui também. E aqueles que já habitavam aqui também foram se abrindo, e aí foi acontecendo o que o que Pedro acabou recomendando, porque as pessoas começaram a perguntar o que devemos fazer. Então eles foram se arrependendo, foram sendo batizados, os pecados foram redimidos e ficaram também cheios do Espírito Santo. É isso que acontece no coração de uma pessoa quando ela se volta para Deus. Ela se arrepende por viver longe de Deus. Então, ela se volta para Deus, aí ela é batizada para que os pecados dela sejam tirados, lavados e purificados. E depois de batizado, aí a pessoa fica cheia do Espírito Santo. E aí agora é só permanecer na fé. Permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos hoje, no dia de Pentecostes, também relembrando todas as pessoas, desde aquele dia de Pentecostes até hoje, que mudaram de vida e que se tornaram católicos, que se tornaram cristãos, e que entraram no caminho da salvação. Hoje é dia de nós relembrarmos, os santos, os mártires, os confessores. Os confessores aqui são aqueles que professaram a sua fé diante dos impérios, diante dos imperadores que não aceitavam o nosso Senhor. Que dia bonito, meus irmãos. Isso é a Igreja Católica. Parabéns por você ser católico. E obrigado ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele continua exercendo essa missão, esse trabalho no coração dos bispos, dos sacerdotes, dos diáconos, dos missionários, que estão aí empenhados em levar o Evangelho de Jesus. Vocês estão vendo? Não sejamos enganados por Satanás, achando que pregar o Evangelho é ficar assinando o livro e tirando fotos. Não. Deve existir no coração nosso esse desejo de salvar almas, salvar almas, salvar almas. Esse desejo de levar as pessoas a Deus. Esse desejo de levar aquelas pessoas que não querem saber de Deus, ou que não conheceram a Deus, a fazer essa pergunta que devemos fazer, irmãos. Que devemos fazer. E aí começa a se falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu devo fazer? Então se arrependa. Seja batizado.
e fique cheio do Espírito Santo. É por isso que no Evangelho de hoje, ali narra a primeira aparição de Jesus aos apóstolos. E eles estavam ali no cenáculo, estavam com medo. Então Jesus aparece e diz 2 vezes: a paz esteja convosco. E depois que Jesus fala: a paz esteja convosco, aí ele diz: olha, e depois de ter dito isto, soprou sobre eles, olha, eles receberam o Espírito Santo. E aí Jesus fala: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Então, esse dia de Pentecostes, ele precisa ser associado a quê? O anúncio do Evangelho, aonde as pessoas se arrependem dos seus pecados e são perdoadas, as pessoas, e elas se tornam católicas, se tornam de Deus, e caminham agora nessa perseverança. Agora é triste aqueles que não se arrependerem, porque Jesus está dizendo: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. E quem é que não será perdoado? Os que não aceitaram Jesus, os que viveram uma vida longe dele, é esse que não serão perdoados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está até condenado, Jesus falou. Triste aqueles que tiveram a oportunidade, que ouviram e não quiseram. Triste. Essas 2 coisas que nós vemos hoje no dia de Pentecostes. A comemoração do início da igreja com a pregação do Evangelho. Agora os apóstolos pregando e as pessoas se voltando para Deus. Mas também aquela tristeza de saber que muitos tiveram a oportunidade e não quiseram. Mas comemoremos com alegria, meus irmãos. Olhemos agora para a igreja católica. Que coisa maravilhosa é a igreja católica. É aqui que os eleitos vão e vão vivendo em comunidade, vão rezando, vão vivendo a fidelidade a Deus, vão vivendo o desejo de ser de Deus e aguardando o dia que Jesus retornará, ou o dia que ele virá nos chamar, assim de forma bem particular. Hoje estamos felizes. Multidões e multidões, milhões de pessoas, no decorrer do tempo, se converteram, se voltaram para Jesus e formaram a igreja, e foram fiéis. E nessa fidelidade eles foram mudando de vida, foram sendo fiéis a Deus e agora estão na eternidade, estão no céu. É a igreja chamada triunfante, aqueles que já estão na glória, esses santos que nós temos as nossas devoções, que nós estudamos e que nos ajudam cada vez mais a sermos fiéis a Deus. Que beleza! Comemorar o dia de Pentecostes é comemorar essa beleza, a beleza da conversão das pessoas, a beleza do sacrifício da missa, a beleza dos sacerdotes, a beleza dos bispos, dos papas, dos cardeais, a beleza das diversas comunidades religiosas, tudo isso, meus irmãos, é o que nós estamos comemorando no dia de hoje, e precisamos pedir mais uma vez: vem Espírito Santo, vinde Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acender neles o amor com um fogo abrasador, um fogo abrasado, cheio de ti, Espírito Santo, cheio de fidelidade. Parabéns para você que é católico. E você que não é, vem para cá você também. Parabéns.
e que a igreja esteja cheia da força do Espírito, para que o anúncio do Evangelho, ainda mais nesses tempos difíceis, seja levado. E não vamos esquecer, que naquele momento em que o Espírito Santo veio, Nossa Senhora estava lá. Ela sempre está nos momentos decisivos. Ela estava no momento que Jesus foi concebido, claro, no ventre dela. Ela estava no momento em que Jesus morreu na cruz. E agora ela viu, e isso é claro que Nossa Senhora viu Jesus ressuscitado. E nesse momento que a igreja começa esse lado missionário de anunciar, ela estava lá. E não esqueçamos, meus irmãos, que Deus também continua pedindo a Nossa Senhora para que nós nos convertamos, que façamos penitências, lembremos as aparições de Nossa Senhora, que essa é a ação de Deus na humanidade, porque a humanidade de vez em quando começa a se desviar do caminho. Lembremos de Lourdes, de Fátima, de Salete. Lembremos também daquelas aparições que são verdadeiras, mas que também ainda não foram reconhecidas. Muitas aparições nós vemos por aí, aonde a Mãe de Deus continua voltando e falando para todo mundo: arrependei-vos, arrependei-vos, façam penitência e sejam fiéis. Obrigado, Espírito Santo. Um bom dia de Pentecostes, e sejamos fiéis e peçamos a Deus a graça de não abandonarmos a igreja e sermos fiéis à Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Louvado seja Deus. Parabéns por serdes católico.